Recentemente eu estava vendo alguns vídeos aqui no YouTube e eu me deparei com uma notícia muito legal que falava sobre um plantador de alface chamado Sandro, que durante 21 anos juntou moedas de R$ 1 dentro de um tonel. E no final desse período ele acumulou mais de R$ 100 mil. E segundo o próprio Sandro, ele havia começado a juntar esse dinheiro com o objetivo de realizar um sonho de criança, que era comprar uma bicicleta. Só que parece que uma coisa levou a outra, ele acabou tomando gosto por guardar dinheiro e 21 anos depois, um sonho de comprar uma bicicleta se tornou a realização de se comprar um carro. E vendo essa notícia, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: que legal que esse cara teve essa perseverança de guardar esse dinheiro durante todo esse tempo e mantido o foco absoluto na realização do sonho. Eu acho que de certa forma todos nós temos alguma coisa para aprender com o Sandro nesse sentido. Só que aí, a segunda coisa que veio na minha cabeça foi: poxa vida, embora o saldo de moedas do Sandro tenha aumentado, na verdade ele acabou perdendo dinheiro ao longo desse tempo, e isso graças à inflação. Provavelmente você já deve ter ouvido esse termo em alguma matéria de jornal, mas talvez você não saiba o que significa inflação. E bem, de acordo com o dicionário, inflação é o aumento generalizado, contínuo e sustentado dos preços de bens e serviços em uma economia, resultando na perda de poder de compra da moeda. E no nosso país, a inflação ela é calculada através de um índice, chamado IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que leva em consideração várias categorias como alimentação e bebidas, transporte, habitação, saúde, dentre outras. Na prática, inflação significa que se você pegar R$ 200 hoje e for ao mercado, você vai conseguir comprar uma certa quantidade de produtos. Mas se você pegar esses mesmos R$ 200 e esconder debaixo de um colchão durante um ano e voltar ao mercado depois disso, a quantidade de produtos será menor, pois as coisas estarão mais caras. E reparem que nesse cenário o dinheiro não mudou. Ainda temos os mesmos R$ 200. O que mudou foi o poder de compra, pois agora podemos comprar menos itens com esse valor. E existem várias razões que levam a inflação a acontecer. Uma delas, por exemplo, é o princípio econômico de oferta e procura, que busca explicar como a escassez de um bem ou serviço no mercado pode causar um aumento de preço nesse mesmo bem ou serviço, ao passo que o excesso desse bem ou serviço causa uma baixa no preço. Inclusive, você deve se lembrar que durante a pandemia do coronavírus, o preço do álcool gel disparou, porque da noite para o dia esse produto ficou muito requisitado, pois era uma medida preventiva contra o vírus, ou seja, ocorreu uma alta demanda por esse produto. Só que o mercado ele não estava preparado para suprir com essa alta demanda. Então a escassez de álcool gel gerou um aumento de preço que gerou uma inflação. E aí outro fator que pode gerar inflação no país não está relacionada diretamente com um aumento de preço de uma categoria de produtos, mas sim sobre uma desvalorização da moeda. E eu tive uma certa dificuldade para entender esse conceito e trazer aqui para o vídeo. Então, se você está gostando, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo, porque eu tive muito trabalho. Isso me incentiva e me ajuda a produzir mais conteúdos como este. Bem, voltando. Essa segunda tese sobre o aumento da inflação, ela é muito associada a um economista e ganhador do prêmio Nobel chamado Milton Friedman. E ele explica que a quantidade de papel moeda circulando dentro de um país deveria ser diretamente associada à capacidade de produção e reserva de riqueza desse país. E quando essa balança se desequilibra, ou seja, você tem mais papel moeda circulante do que a capacidade de produzir riqueza, você tem inflação. E parando para pensar, até que faz sentido. Vamos supor um país X, e que esse país tem uma capacidade produtiva de 10 milhões, ou seja, um PIB de 10 milhões. E além disso, esse país também tem 10 milhões em cédulas circulando na economia diariamente. Vamos supor também que apesar desse PIB, o governo desse país tenha gerido mal essas riquezas e gerou um déficit orçamentário de 2 milhões. E para suprir esse déficit, ele decidiu imprimir esse valor e injetar na economia. Ou seja, se antes nós tínhamos 10 milhões circulando na economia, agora nós temos 12 milhões. O dinheiro agora vale menos, porque ele compra as mesmas coisas, só que ele tem um valor maior. Se antes você tinha um produto
Resultado dessa força produtiva que custava 10 mil, como nós temos mais dinheiro na economia e esse dinheiro vale menos, se usarmos a regra de razão e proporção, esse produto agora vai passar a valer 12 mil. Mas não é necessariamente porque o produto ficou mais caro, mas sim porque o dinheiro vale menos. E geralmente é isso que acontece ao longo do tempo, em todas as economias, só que de uma maneira mais controlada. E aí você me diz, pô Vini, beleza, já entendi que meu dinheiro vale cada vez menos conforme o tempo passa. Já posso chorar no banho agora? Calma. Eu queria dizer que mesmo que a inflação exista e que você não possa fugir dela, existe uma maneira simples de lidar com ela. E que nesse outro vídeo que eu gravei, eu explico como isso é possível. E esse é o assunto que eu queria abordar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e até a próxima.